aqueles melhores momentos do primeiro tempo, você vai ver muito mais melhores momentos do Tajeres. Verdade. Porque o Tajeres... Olha essa defesa aí. Sensacional. 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 E quem cabeceia essa bola é o Catalã, o zagueiro chileno da equipe do Tajeres de Córdoba. Ele ganhou todas as bolas pelo alto no jogo de hoje. Todas as bolas que foram pelo alto e ele esteve participando. Aí é um lance bizonho, né, gente? Aí é um lance completamente estranho, esquisito. Né? Aí o Arão fica olhando para o goleiro, o goleiro olhando para o Arão, e na saída o Arão conversa, né, com o companheiro de zaga e fala para o Davi Luiz: não fui eu. Não foi, é verdade, ele fala assim: eu não tive culpa, alguma coisa desse tipo. Ele fala: não fui eu. É um jogador que não está acostumado, né, Pascoal? Bom, primeiro boa noite. Boa noite, boa noite, Marcela, Pascoal. E o Arão não está acostumado, né? Ele atua nessa posição algumas vezes, mas falta aquele caguete de zagueiro mesmo, né? Porque nesse lance, se é o Davi Luiz, enfim, o Pablo que saiu machucado, o automático é o zagueiro olhar, né, ao seu entorno para entender onde está o atacante, onde está posicionado o goleiro. E a gente percebe que em nenhum momento o Arão ele olha para isso, né? Ele olha somente para a bola, ele pensa somente em cortar, né, o cruzamento, acaba se atrapalhando. Então é uma falha bizonha mesmo, né? O Arão começou com o meio-campo, começou no meio de campo, fazendo o posicionamento lá do João Gomes, depois o Pablo sai, ele entra como zagueiro, né? O Paulo Souza opta em colocá-lo como zagueiro, mas o Flamengo teve uma atuação bem abaixo, Marcela, principalmente no primeiro tempo. Um jogo completamente diferente do que aconteceu no Maracanã. O Tajeres no Maracanã foi um time que pensou somente em defender, então isso talvez tenha causado até um impacto no Flamengo, no modo do Flamengo jogar. Porque o Tajeres nesse jogo, com o apoio do seu torcedor, casa cheia, buscando aí também pontuar na Libertadores, foi um time que pressionou o Flamengo desde o início do jogo, criou as melhores chances no primeiro tempo, criou chances claras e reais para fazer o gol. Seja uma cabeçada do Santos, que me parece que cabeceou para fora, depois uma defesa do Santos, o goleiro do Flamengo também. E aí no segundo tempo o Flamengo se encontrou com algumas modificações, aí também o gol do Pedro. Pedro, 1 minuto em campo, ele acaba recebendo uma assistência do Gabigol e fazendo um gol importante para o Flamengo e importante para o Pedro também, que está sendo cobrado com relação a isso, né, a fazer gol nos momentos que ele está em campo. Mas acho que é um resultado que cai bem para o Flamengo, pelo que o Flamengo apresentou, pelo que o Tajeres também apresentou, um jogo muito difícil para o Flamengo. E volta com um ponto importante na bagagem. Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente vai lá para a Argentina, a gente vai ouvir o Paulo Souza, a gente vai conversar com o Pedro Henrique Torre e a gente vai falar também sobre o segundo gol do Tajeres. A gente estava vendo ali, né? Estava adiantado o atacante do Tajeres. A impressão que dá quando a gente olha ali naquela imagem da lateral é que sim, estava adiantado. Mas o Simon vai chegar para falar sobre isso, tá? Não tem VAR na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o que é um absurdo. Então, e também poderia facilmente resolver isso. Claro que vamos o Isla simplificar a coisa. Claro. Não tem VAR. Não tem VAR. Sim. Acompanha até o fim. Sim. Isso. Ele fica pedindo. E o primeiro movimento dele foi pedir um impedimento. Isso é o básico, né? Que os zagueiros conversam. Eu passei um pouquinho de tempo atrás do gol e eu escutava o zagueiro falar, né? Eu sou quase 40 anos como repórter, então eu escutava muito o que os zagueiros falavam, os jogadores dentro do campo. É uma questão lógica. Não tem VAR, acompanha até o fim. Sim. Não dá moleza. E se o goleiro rebater, vai junto. Chutou, vai junto, claro. Que é para acompanhar. Não é isso que vocês falam? É isso, agora, chega num lance desse, o Isla tem que... Tá bom, o Isla não foi nesse lance, foi uma falha do Isla. Sim. Mas ele deu passe para a marcação do gol. Né? E um passe bem feito. Ele encontra o Arrascaeta. E aí, como é que o jogador bom simplifica a coisa? Sim, ele domina com a canhota e pá, com a direita... no gol, entendeu? Jogador bom simplifica. Aí o Pedro recebe do Gabigol, jogador bom, recebe. Ele deu 2 toques na bola, Domina 2 toques na bola, um gol. Simplificou. O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vem nele, pá, tá lá no gol. Foi aquele 2-2, o empate fora de casa, mas que foi um bom resultado para o Flamengo? No segundo tempo, o Flamengo tem que... O primeiro tempo, concordo plenamente com o capitão. Aliás, conversando com ele no intervalo do jogo, né? Conversava com ele e falava, gente, o Flamengo tem um erro de marcação, Sim. Que é um erro que todos os adversários notam isso no time do Flamengo. Porque o Flamengo tem um espaço entre os zagueiros e os volantes.
Como o treinador do Flamengo quer que os volantes saiam para jogar, olha, ó, os volantes jogam aqui com o lateral. Quando o zagueiro vem aqui, ó, o zagueiro aqui, o volante aqui. Os volantes saem para jogar o espaço que ele deixou. O centroavante joga aqui onde está a minha gravata, né? Joga no vão entre os dois. E os dois centroavantes, porque... O segundo gol aconteceu isso, né, pastor? Exatamente. Segundo gol tem um espaço entre os zagueiros e os volantes do Flamengo, aí tem a condução do jogador do Tajeres, com liberdade, aí eu obrigo o Davi Luiz a sair no combate, a movimentar o sistema defensivo do Flamengo, e aí tem a pequena falha do Isla ali de marcação, de acompanhar o atacante. Ele tá mas, na minha opinião, agora, também nesse primeiro gol impedido. também, eu achei que o Isla também falha. Eu acho que ele vai também com um pouco mais lento do que ele deveria, com um pouco menos de intuito do que ele deveria ali. Mas é que nesse lance, Marcela, você vê que o Isla, ele faz um movimento que o Arão não faz. Então ele percebe que o jogador do Tajeres vai cruzar a bola na área, mas ele olha que na área não tem ninguém. Então ele dá uma tracada. Você vê que ele olha para a área, ele vê que não tem nenhum atacante do Tajeres, e aí ele meio que induz, eu acho, né, que ele... Meio que se tranquiliza. Ele induz o atacante a cruzar a bola para que o Arão corte, ou para que o Santos saísse do gol, porque não tem nenhum jogador para fazer o gol naquele momento, e a gente percebe que o Isla, ele olha. Lógico que ele poderia dar o combate, um combate mais forte em cima do atacante, mas quando ele olha que não tem ninguém na área, ele meio que induz o atacante a fazer o cruzamento, confiando que não vai acontecer nada. Que não vai acontecer nada. E aí tem uma infelicidade do Arão. Ô, Pascoal, a gente vê um Flamengo que parece que se desorganiza muito no primeiro tempo. E logo depois da lesão do Pablo. Então sai o Pablo, aí entra o Andrés vai para o meio, o William Arão vai para a zaga. É para tudo isso, assim, a saída de um zagueiro, ela pode desorganizar tanto um time, e um time como o Flamengo, é justificável? Até porque, Marcela, muda completamente a característica do time do Flamengo na marcação, né? Sim. Você tira um volante, que sabe jogar perfeitamente como o primeiro volante, que é o caso do William Arão, e o transforma em zagueiro, que você já mudou a função dele no jogo. Além disso, você coloca um segundo volante com 2 volantes de saída. Perfeito? Aí você vai. Por quê? Porque o Flamengo estava precisando do resultado. Tinha que ter a saída de bola com qualidade. Mas eu acho que tudo passa no primeiro tempo pelo mau futebol apresentado pelos 4 da frente. Nenhum dos 4 jogou bem o primeiro tempo. Não, o Everton Ribeiro não foi bem, o Gabigol não foi bem, o Arrascaeta, o debochado, não foi bem. E o Bruno Henrique, eu acho que passou o jogo inteiro não jogando bem também. O Bruno Henrique, para mim, não fez um bom jogo. Mas o Arrascaeta se recupera no segundo tempo. O Everton Ribeiro não se recupera e é substituído pelo Lázaro. Então, vai se encontrando um formato para o Flamengo se readaptar à partida. Primeiro, eu não achava possível o time do Tajeres marcar com tanta ferocidade como marcou o time do Flamengo no primeiro tempo. Nossa, os caras não pegavam na bola. Pegava a bola, tinha um aqui, o outro na sobra, um aqui, outro na sobra. Muito difícil você jogar assim. E desgasta muito o time do adversário. Porque você não dá para fazer isso o tempo todo. Não tem condição humana física para fazer esse tipo de trabalho o tempo todo. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo precisa ser revisto. Né? O Flamengo precisa, os seus dirigentes da área de futebol, por exemplo, o treinador, os homens da comissão técnica, eles têm que rever esse primeiro tempo e ver onde é que estão os erros. Por que é que o time não jogou? O time marcou muito acentuadamente, a gente não tinha espaço para jogar. Eu penso da seguinte forma, não tem espaço para jogar? Vira a bola. Sim, alternativa de saída. Vira o jogo. Tá ruim aqui? Vou botar do outro lado, porque lá vai ter espaço, porque eles estão concentrando na marcação aqui. Vira o jogo. Tava com muita dificuldade o Flamengo no primeiro tempo. Na minha visão, Fábio, o Flamengo não se encontrou no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, com as modificações, principalmente as alterações para frente, o Flamengo começou a produzir um futebol melhor. E aí, claro, o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Tajeres. E no futebol tem uma máxima, Marcela. É assim, se você igualar a vontade, a pegada for a mesma, os dois times têm a mesma pegada, o time com mais qualidade ganha o jogo. Quero saber se o Paulo Souza vai falar sobre isso também, né? Sobre essa pegada, essa vontade que ele gosta de falar, essa fome do Flamengo que ele gosta de falar muito. Vamos ver daqui a pouquinho o que é que o Paulo Souza vai falar sobre essa partida. O Flamengo termina então o primeiro tempo sem um chute a gol, sem chutar a gol, 60% de posse de bola pro Tajeres. Vamos ver como é que está então agora o grupo H, o grupo do Flamengo.